Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus amado, o teu sangue tem poder, Senhor. O teu sangue tem poder, Jesus. O teu sangue, Jesus, tem poder, Senhor. Aleluia. Ora a ti, Senhor amado. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Senhoras e senhores, meus caros irmãos e amigos internautas, faço o nome do Senhor. Aqui eu estou mais uma vez, gravando este vídeo para mim falar aqui para vocês mais uma verdade das Escrituras Sagradas, a respeito das Escrituras Sagradas. Nesse momento eu vou abordar para vocês o assunto a respeito de contribuições financeiras, para a obra do Senhor Deus, a obra de Jesus, no Evangelho de Cristo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Que é outro assunto muito polêmico que eu vejo aí no meio da sociedade, que o povo pega no pé, é muito polêmico esse assunto a respeito de contribuições, na obra de Jesus, no Evangelho de Jesus, ou contribuições financeiras, Então vamos para a Bíblia Sagrada para nós aprender dentro da Bíblia Sagrada, Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus, aleluia. Eu vou mostrar aqui para vocês, para começar, Evangelho de Mateus, capítulo 23, Vou pegar aqui só um versículo de referência, capítulo 23 e o versículo 23 também, certo? Então, mostrar aqui a referência para começar aqui esta mensagem, que eu abordei aqui para falar a respeito de contribuições no Evangelho de Jesus, certo? Aqui. Então, o próprio Senhor Jesus falando, é quando ele censurava os escribas e os fariseus, de dentro da nação de Israel. Naquela época que ele veio ao mundo, em forma humana. Glória a Deus, para ser o nome do Senhor. Então ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais o hortelã e o endro e o coínho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Certo, irmão? Está vendo? Que Jesus censurando os escribas, o que ele diz, ai de vós, escribas e fariseus, que dizimais o endro, o cominho, e o hortelã, o hortelã, o endro e o cominho, aqui no outro, como está escrito, e desprezar as coisas mais importantes da lei, que é a misericórdia e a fé, o juízo, a misericórdia e a fé. Louvado seja o nome do Senhor. Então, fazer estas coisas sem omitir aquelas, Glória a Deus. Então, os escribas e fariseus dentro de Israel, porque na lei de Moisés, o Senhor Deus tinha mandado Moisés escrever a respeito da contribuição financeira dentro de Israel para a tribo de Levi, que era a tribo de Levi recebeu de Deus um encargo, a oportunidade, que dali da tribo de Levi fosse tirado o sumo sacerdote e os sacerdotes para trabalhar no templo do Senhor, o tempo deles ser só dedicado e oferecer ao Senhor Deus, ao sacrifício que o povo levava para que o sacerdote oferecesse ao Senhor Deus, Louvado seja o nome do Senhor. E ali, na lei, Moisés escreveu que todas as tribos de Israel, as 11 tribos de Israel, levavam todos os dias minha oferta para a tribo de Levi, que era a herança deles dentro da terra de Canaã. Eles não iam receber propriedade nenhuma, porque a herança deles dentro do povo de Israel era isso, de minhas ofertas, que todas as outras tribos, levasse para eles o nome, conforme seja a data que eles produzissem, Mas naquela época o povo mexia mais era com lavoura, criatório de bicho, Eu acredito que levava as contribuições deles, o dízimo, anualmente, para a tribo de Levi. A seu nome, Senhor, para eles exercer esse papel de sacerdote e cuidar da casa do Senhor, para oferecer o sacrifício do povo ao Senhor Deus.
Essa era a herança deles. Aleluia, né? Mas aí os escribas e fariseus, que eram homens da lei de Israel, era para eles fazerem uma coisa muito importante, né, ali, que era cuidar das viúvas, dos órfãos. E eles tinham deixado esse papel, né, de exercer o juízo, né, a misericórdia e a fé, né, e se compadecer das necessidades da nação. Ele levava realmente o dízimo, né, glória a Deus, do hortelã, do endo, do cominho, né, mas desprezava essa parte que era importante também. O que é que eu aplico isso, meu irmão e amigo? Jesus, ele quer, assim, ele agrada, assim, quando você contribui, com sua contribuição financeira, ou anualmente ou mensalmente, conforme seja que você recebe ou arrecada, ou anualmente ou mensalmente, né? Vacinando o Senhor para a obra do Senhor Jesus, para a obra missionária de Jesus, né? Assim, mas Jesus também, meu amado irmão, quer que você exerça esse papel aqui, né? Ser misericordioso, exercitar a fé, fazer todas essas coisas pela fé no Senhor, com fé mesmo. Não para se aparecer, se mostrar, que, eu sou dizimista fiel, é do meu dízimo. Não, você fazer com fé, que a Escritura diz que aquilo que não é de fé é pecado, né? E também ser a misericórdia, né? Ter misericórdia, né? Dos irmãos necessitados ali, da igreja de Jesus, do Evangelho de Jesus, né? Que faz parte, certo? Porque o que adianta você ser dizimista fiel, contribuidor fiel à obra do Senhor Jesus, e você vê o seu irmão doente, precisando de ajuda, né? Precisando ser levado a um médico, precisando, né, ser levado a dentinho, tinta odontológica, né? Precisando de colocar os dentes, né? Mastigar os alimentos, precisando de uma de veste, né? Roupa, calçado. Você não vai a uma loja de roupa fazer uma compra de roupa, calçado para doar para o seu irmão necessitado. Você vê precisando de alimentação, você não vai a um supermercado fazer uma compra da cesta básica para doar. Precisando de um lar, de uma hospedaria, você tem condição, tem como hospedar ele e não faz isso. Então, Deus não se agrada dessa coisa. Deus não está contente só com isso, de você dar seu dízimo, sua contribuição financeira, e não exercitar a sua fé, a misericórdia, né, a sua misericórdia para com o próximo. Esse jeito fazia os fariseus hipócritas naquela época, dentro de Israel, né? Dentro de Israel. E eles faziam o quê? Eles acabavam era com a casa das viúvas, né? Chegavam na casa da viúva, passava ali tempo fazendo largas orações, né? Largas orações mesmo. Jesus pegou no pé deles sobre isso também, né? O que era para eles fazer era cuidar das viúvas e dos órfãos da nação, né? Naquela época não era como hoje, aqui no Brasil, que quando uma mulher fica viúva, né? Tem lá o INSS que dá para ela um salário mínimo por mês, né? Não era não, não tinha. A contribuição lá era isso, o dízimo que era arrecadado, né, das tribos de Israel lá, tinha um dízimo voltado que era para cuidar das viúvas e dos órfãos da nação. Então, os líderes da lei de Israel, os fariseus, religiosos, hipócritas dos fariseus, né, não estavam cumprindo com esse papel, exercitando a misericórdia e a fé. Tá certo? Então, por isso que Jesus censura eles aqui. Eu acho o nome do Senhor Jesus, né? Então, é assim, meu irmão. Contribuição é de Deus, mas também não é só pegar e levar a sua contribuição para a igreja, para ajudar o obreiro, ajudar a nova missionária, na caixa de missões, não. Você também tem que ter essa graça de Deus, esse cuidado, para exercitar o amor, através da sua fé, mostrar pela sua fé as suas obras, né? Pela sua fé que você mostra as suas obras, seu amor, sua misericórdia para com o próximo necessitado, né? Vai ser o nome do Senhor Jesus e ajudar eles. Glória a Deus, né? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vai ser o nome do Senhor Jesus. Então, Jesus não tirou esse negócio de contribuições de dentro do evangelho dele, não. Da lei de Moisés, não. Teve cor da lei de Moisés, que Jesus foi quem cumpriu toda a lei, e ele aboliu da lei de Moisés, né? Mas tem coisas que ele não aboliu.
Ele cumpriu toda a lei, deu um novo mandamento do seu sangue, mas também não aboliu coisas de dentro da lei de Moisés, como esse aqui, né? Levar o dízimo e também usar a misericórdia e a fé, né? Mas seu nome, Senhor, ele diz, fazer essas coisas sem omitir aquelas, né? Todas essas coisas sem omitir aquelas, mas senão, Senhor, então tem que fazer tanto uma coisa como a outra, né? Dizimar para com a obra de Deus e também exercitar o amor, a misericórdia, a fé, né? A misericórdia e a fé para com os necessitados, né? De dentro da igreja de Jesus. Aleluia. Assim, em nome de Jesus. Já aqui em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver aqui em Atos dos Apóstolos, né? Como foi que a igreja de Jerusalém, a igreja primitiva, né? Depois do dia de Pentecostes, né? Que 120 dos irmãos primitivos foram revestidos do poder de Jesus, né? Do dom do Espírito Santo. Aleluia. E Pedro começou a pregar o Evangelho, ganhar almas para o reino de Deus, né? E crescia muito a igreja de Jesus em Jerusalém, né? Por isso, havia muitos irmãos necessitados dentro de Jerusalém, de Israel, né? E aí, então, os crentes primitivos, cristãos primitivos ali de Jerusalém, vacinando o Senhor, né? Eles adotaram um costume, né? Dentro da igreja de Jerusalém. Que costume, irmão? O costume, meus irmãos, é aquele que os irmãos que aceitaram a Jesus, né? Dentro de Israel, eles pegavam os seus bens que eles tinham, ou seja, suas mansões, suas propriedades, e eles vendiam, né? Pegavam aquele dinheiro daquela propriedade, daquela mansão, aqueles bens que eles tinham, conforme o seu bem, e entregavam aos apóstolos, e os apóstolos da igreja de Jesus de Jerusalém, apóstolo primitivo, pegavam aquele dinheiro e dividiam em todos os membros da igreja, para que não houvesse nenhum irmão mais pobre do que o outro, dentro de Jerusalém, dentro de Israel, certo? Então, a igreja de Jerusalém adotou aquele costume. Só que também, meus amados irmãos queridos, não era coisa obrigatória, tá certo? Para que todos os irmãos tivessem bem, vendessem os seus bens e levassem dinheiro para os apóstolos, dividindo todos eles. Era coisa voluntária, né? Quero dizer para todos vocês que eu já tenho experiência e sei que o Senhor Deus, Jeová, Ele tem os seus voluntários que contribuem com a sua obra, certo? Aleluia. Vou mostrar aqui para vocês dois exemplos. Eu fui consultor de um templo evangélico, depois que aquele templo está na altura de 2 metros para frente, né? Pois é, fui colocado como construtor, porque eu trabalho de carpinteiro, pedreiro, marceneiro, essas coisas todas. E aí me colocaram como os líderes da igreja, me colocaram como construtores, assim, da igreja, né? E ali, eu lembro muito bem que o Senhor Deus usou muita gente para doar material, né? E outros voluntariamente foram ajudar mesmo com sua mão de obra, né? Porque o Senhor Deus tem os seus voluntários. Aleluia. E outra vez me mudei para outra cidade, né? Também cheguei lá, fui reformar um tempo, né? Mas pastor de lá. E aí também fui colocado como reformador daquele tempo, né? O construtor. E ali também Deus utilizou dos voluntários também daquele lugar, né? Doou o caminhão para que a igreja, os irmãos da igreja carregassem todo o material necessário, né? A areia, o barro, o tijolo, né? O material necessário, enfim. E muitos outros doaram, né? Cimento, né? Doaram também até a cerâmica de colocar o piso, certo? Pois é. Então, porque Jesus tem os seus voluntários, né? Doaram tijolos, né? Aleluia. Então, eu já tenho essa experiência. Eu sei que o Senhor Deus tem você, meu amigo, minha amiga, voluntário para contribuir com a obra dele. Pois esta obra não pode parar. O trabalho de Jesus não pode parar. Até que chega o dia que o Senhor Deus deu grito de brado, né? E aí vai ser ouvido o alarido, né? E a voz do arcanjo, e a trombeta que o Senhor Deus vai tocar, né? Até esse dia, bate o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. A partir desse dia, aí sim, Jesus vai dar poder a esses dois testemunhos, a face da terra, que vai ter seu ministério aí de 3 anos e 6 meses também, né?
cheio do poder de Deus, autoridade, dada por Deus, Jesus, né? Essas duas testemunhas. Glória a Deus, seu ministério, 3 anos e meio de ministério. Glória a Deus. E hoje com a tecnologia dá sim para bater o recorde, né? Dentro de 3 anos e meio, dá-se de mostrar para o mundo inteiro a existência do Criador. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Tecnologia, ó. Tecnologia aqui, ó. Né? Tecnologia. Né? Celular que filma tudo aqui. Computador também. Né? Você posta uma mensagem e se espalha por toda essa nação do mundo, né? Glória a Deus, aleluia. Então, se você é curioso aí, quiser traduzir essa mensagem para a sua língua do seu país, pode traduzir, que nada, não tem nadinha, é bom, né? Mas eu posto aqui exatamente para que assim venha acontecer, para que todo mundo seja evangelizado e ouça a verdade da Bíblia Sagrada, né? Aleluia. Então, meus irmãos, foi isso que eu falo para você, foi isso que a doutora Igreja de Jerusalém, né? Os irmãos vendiam falando a respeito de contribuição financeira, né? Então, os irmãos que tinham condição vendiam, né? E depositava o dinheiro daqueles bens que eles vendiam, a paz dos apóstolos, e os apóstolos dividiam aquele dinheiro entre todos os membros da igreja, né, de Jerusalém, para que não houvesse nenhum mais pobre do que o outro. Amém, irmão? Os irmãos não tinham nada em comum. O que um irmão possuía era de todos os membros da igreja. Assim, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, né? Só como eu falei, não era coisa obrigatória também, né? Por exemplo, Ananias e Safira, por exemplo, né? Ananias e Safira, né? Ananias e Safira, aquele casal, eles fizeram uma coisa, nenhuma mentira, um engano, né? Combinaram os dois. Eles pegaram, venderam uma propriedade, e aí combinaram os dois em casa, né? Não, vamos apresentar para os apóstolos só essa parte aqui de dinheiro. Vamos dizer para eles que vendemos a propriedade só por esse valor. E outra parte nós vamos deixar em casa escondido, guardado, né? Eles não saber. E assim, irmão, foi mentira, porque enganar é mentir, né? Pois é, mentira é engano, tá certo? E assim eles fizeram, né? Com tudo enganar os apóstolos primitivos de Jesus, principalmente o líder da igreja, Pedro, né? Apóstolo Pedro, cheio de Deus na vida. Glória a Deus, aleluia. Vou já falar para vocês o que aconteceu com eles, né? Por mentirem, enganar o apóstolo do Senhor, né? Pois é, eu vou botar aqui essa oportunidade para falar de um assunto hoje, né? Por exemplo, se um pastor convida a um cantor para ir cantar na igreja dele, dia tal, ele vai lá e diz o dia. E aí, chegou naquele dia que é o culto especial da juventude daquela igreja, e o dirigente não é o próprio pastor, é o líder dos jovens daquela igreja, né? Um dos seus auxiliares, o diácono, é isso. E aí ele não avisa para o dirigente do culto, né, líder do jovem, que convidou o cantor para cantar naquela noite lá naquela igreja. E aí aquele cantor vai todo arrumadinho, preparado, pensando que vai cantar mesmo, né, porque o pastor convidou. E aí ele vai tranquilo, alegre, feliz, né. E aí quando chega lá, aquele cantor senta lá no final do banco da igreja, fica lá. Aí faz essa apresentação, nem o nome daquele cantor, ninguém não é mencionado, né? Glória a Deus por isso, aleluia. E aí o que acontece? O dirigente começa a dirigir o culto, distribui as oportunidades vai, a oportunidade vem, e não chama aquele cantor para cantar. Aí já faz a oração entregando para o pregador, de repente o pregador ministra a palavra, aí lá no final ele termina a pregação dele, né? E aí ele passa o microfone de volta para o dirigente pega aquele microfone e entrega para o pastor da igreja, que convidou aquele cantor para cantar naquela igreja, naquele dia, né? Aí aquele pastor faz a oração encerrando o culto, aí sim é que ele faz menção daquele irmão. Irmão, estava irmão fulano lá, ele é cantor, eu disse ele para mim cantar aqui na igreja, e ele decidiu vir, me fazer uma surpresa, bababá, bababá, caixa de fósforo. Aí ele diz, meu irmão,
Próxima vez que você vier aqui, você vai cantar, tá bom? Todo guerra está sabendo, você vai cantar. Mas não dá oportunidade para aquele cantor cantar naquela noite que ele convidou. Então aquele pastor foi o que, irmão, diante disso, enganou aquele cantor, não foi? Pois enganou o cantor. Isso é engano, irmão. Mentiu para aquele cantor. Isso acontece muito na casa de hoje. Quanto sobreiro que usa dessa eficácia do diabo, que é a mentira, o engano, dentro do Evangelho de Jesus, em cima dos púlpitos das igrejas evangélicas do Brasil, por exemplo, do Brasil, né? Assim, não, senhor, então não pode. Não pode fazer isso, não. Pois Pedro não aceitou engano dentro da igreja primitiva, né? Então, Ananias e Safira, quando chega primeiro Ananias, aí apresenta aquele valor a Pedro, aí diz que vendeu propriedade por aquele valor, né? Sendo que ele tinha vendido por outro valor, tinha escondido a parte do dinheiro, né? Pagando a Pedro, dizendo que tinha vendido só por aquela quantia que ele estava apresentando a Pedro, né? Aí Pedro vai, já tinha sido revelado pelo Espírito de Deus, Pedro já sabia. Aí disse, então tu vendeu a propriedade só por esse valor? Ele disse, sim. Aí Pedro disse, tu não mentiu aos homens, rapaz, mas a Deus. Por que tu encheu teu coração com Satanás, né? Aí Pedro disse a ele, olha, por que tu mentiu, né? Vendendo a propriedade por outro valor, dizendo que vendeu só por esse, escondendo outro valor. Se tu tivesse ficado com a propriedade, não era tua. E se tu tivesse vendido e ficar com o dinheiro, também não era teu, não tinha ficado teu domínio. Tá vendo? Aí Pedro decretou logo, disse, aí os pés que eu vou te sepultar. Viu? Aí Ananias caiu e morreu, né? Porque Pedro não aceitou. Mentira, irmão, engano, dentro do Evangelho de Jesus, né? Ali dentro de Jerusalém. Vai ser o nome de São Jesus, né? Glória a Deus por isso. Assim, porque o Senhor Jesus, o Senhor não conheceu corrupção, enganar, mentir, é a eficácia mais poderosa, né? Que é usado no ministério da corrupção, certo? É o engano, a mentira. Vai ser o nome de Jesus, aleluia. É o que aconteceu. 3 horas depois, chega a esposa de Ananias, a Safira, né? Que tinham combinado, eles tinham combinado, né? O casal tinha combinado, entregar só aquela parte de dinheiro para Pedro, dizendo que vendia a propriedade só para aquela quantia de dinheiro, sendo que outra parte eles tinham escondido, né? Aleluia, Deus. Glória a ti. Jesus, o teu sangue tem poder, Jesus. O teu sangue tem poder, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então Pedro faz a mesma pergunta para a Safira, né? E a Safira confirma a mesma mentira do marido para Pedro, né? 3 horas depois da morte de Ananias, né? Aí Pedro disse a Safira, aí eu espero que sepultar teu marido também, vamos sepultar a ti também. Caiu Safira ali e morreu também, tá certo? Então Pedro não aceitou de forma alguma a mentira, o engano, dentro da igreja de Jesus de Jerusalém. Certo, irmão? Porque não era obrigatório aquele negócio, mas se vendesse propriedade e quisesse levar a contribuição, tem que ser tudo, né? Tudo. Passaporte dividido entre todos os irmãos, para não ter nenhum irmão mais pobre do que o outro em Jerusalém, tá certo? Ou se, pelo menos, se Ananias e Safira tivesse chegado para pedir, Pedro, eu vendi a propriedade por um tal valor, mas eu não quero dar todo de contribuição para a obra, eu só quero dar essa parte aqui. É aceito, Pedro? Pedro, Ananias e Safira não tinham morrido, porque eles tinham contado para Pedro, tá certo, irmão? O negócio foi quem enganou. Venderam por um preço e esconderam a parte do dinheiro, não apresentaram e disseram que venderam só por aquele valor que apresentaram a Pedro, certo? Então fizeram o quê? Enganar, tentaram enganar o apóstolo Pedro, né? Então isso é mentira, engano, é obra do diabo, irmão, é eficácia do diabo, tá certo? É uma arma que ele usa muito poderosa, né? Quando você vê aí, quando o Ministério da Corrupção invade, toma de conta que os corruptos estão tudo envolvidos com corrupção, é a arma que eles usam, né? É enganar, a arte de enganar, é mentir. Então, Pedro não aceitou isso dentro do Evangelho de Jesus, de forma alguma. Glória a Deus. E eu aqui, eu tenho um sonho com 2 varões, um à minha direita e outro à minha esquerda, combinando um com o outro, dizendo, este homem serve para reformar este templo, né? E eu, baseado neste sonho que eu tive, aqueles 2 varões, combinando um com o outro, que eu sirvo para reformar o templo, eu decreto aqui, a partir de agora, toda obra de mentira, de engano, dentro do Evangelho de Jesus Cristo,
o Filho de Deus vivo, que Jesus é o cabeça, né, dessa igreja, do Evangelho, esteja exterminado a partir de agora em diante, e todo mentiroso que usa dessa eficácia de enganar, em cima dos púlpitos, caia todo por terra, seja tudo desmascarado e envergonhado, né, diante das ovelhas do Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, o cabeça da igreja, porque essa arte não vem de Deus, nem de Jesus, nem do Espírito de Deus, aleluia. É arte de engano, é arte do diabo. A mentira, o engano é arte do diabo, não de Deus, que é todas as coisas, aleluia. Então, da agora por diante, segundo o poder do dado, em nome de Jesus, o autor consumador da fé, e da minha palavra, eu decreto que esteja exterminado para todos sempre, aleluia. Em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Então, vamos também mostrar mais outro texto, tem referência a respeito de contribuição, que é o assunto que eu estou abordando aqui. Vamos para o que o apóstolo Paulo falou para a igreja de Filipe, né? A igreja de Filipe, né? A igreja de Filipe foi uma das igrejas que Paulo também fundou, meu para o reino de Deus. E era um exemplo de igreja de crentes fiéis ao Senhor Deus, né? Um exemplo. Quanto à igreja de Corinto, era uma igreja problemada, né? Já a igreja de Filipos era uma igreja exemplar, de igreja fiel ao Senhor Deus, fiel a Jesus, né? Vai ser o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu falei aqui, Filipenses capítulo 4, vai ser o nome do Senhor. A partir do versículo 10, Paulo diz assim, né? O título é Paulo agradece aos filipenses os dons recebidos, saudações finais, né? Ora, muito me regozijo no Senhor por finalmente rever a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei estar também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade, né? Faço todas as coisas naquele que me fortalece, né? Vai ser o nome de Jesus. Todavia, fazeste bem em tornar-me parte na minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Glória a Deus. Porque também, uma e outra vez, me mandaste o necessário à Tessalônica. Não que procure dádiva, mas procuro o fruto que abunde para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou. Depois que recebi abundância, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus, né? O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, o nosso Deus e Pai, ao seu nome seja dada a glória para todos sempre. Amém. Vai ser o nome do Senhor Jesus, né? Estamos aqui, depois de contribuição financeira, né? A igreja de Filipe, como eu falei, um exemplo de igreja fiel, né? Então, os irmãos de Filipe, eles já tinham combinado uma vez
e eles mesmos ali se reuniram, todos irmãos, e colheram uma grande oferta, né? E aí mandaram para Paulo, né? Na Macedônia, onde ele estava fazendo missões, né? Para que Paulo tivesse ali condições de trabalhar, ganhar as almas para o reino de Deus, né? Ele mesmo disse mesmo, né? Que assim tem que ser a contribuição financeira no Evangelho de Jesus para os líderes, né, do Evangelho de Jesus, né? Então, a igreja, os membros, as ovelhas de Jesus, é quem tem de si mesmo entender que o obreiro precisa da ajuda, né? E eles se reunirem entre eles mesmos e fazer ali aquela contribuição para mandar para o obreiro do Senhor, o apóstolo ou o missionário que Jesus mandou para aquela região, para aquele local, para evangelizar, para falar do amor de Deus, pregar a respeito do reino de Deus, né, o Evangelho de Jesus, aleluia. Então, o que Paulo chamou ali, né, a oferta dos irmãos, contribuição, pela segunda vez, né, chamou de sacrifício suave e agradável ao Senhor Deus, né, agradável e aprazível a Deus, né, contribuição dos irmãos, o que é a tua contribuição, meu irmão, minha irmã, que você tira, você que é voluntário na obra de Jesus, se Jesus tem os seus voluntários, né, é um sacrifício suave e agradável a Deus, né, sua contribuição para que os missionários tenham ali em abundância, né, da sua contribuição, da sua ajuda, para que eles permaneçam no trabalho evangelístico do Senhor Deus, Senhor Jesus, aleluia. Glória a Deus. É assim que o Senhor Deus sagrado, né? Não é coisa forçada, determinada. Não, eu quero aqui 100 irmãos cooperando, cada um com R$ 1.000, né? Não, eu quero aqui mil irmãos cooperando, cada um com R$ 100. Não é dessa forma, né? Exigir quanto tinha sido dinheiro dos irmãos. Tá certo? Então a igreja de si mesmo, ela entende e ela mesmo vai lá se reúne, quando tira aquela contribuição, conforme a condição que ela tem para ajudar a obra missionária do Senhor. Tá certo, meu irmão? Você voluntário aí, que vai ouvir esse vídeo, né? Entenda isso, contribuição de Jesus para a obra do Senhor é assim, né? Então, esse fala o que Paulo, né, agradou da contribuição dos irmãos de Filipe, né? Então, não foi o mesmo costume adotado na igreja primitiva de Jerusalém, né? Os irmãos de Deus bem, dar a oportunidade para os apóstolos, para se dividir entre eles, para não ver ninguém mais pobre que o outro, tá certo? Glória a Deus. Então, na igreja de Corinto também, você estuda ali, você vai ver Paulo, você estuda as cartas de Paulo aos Coríntios, você vai ver Paulo também pedindo contribuição aos irmãos de Corinto, mas para levar para os irmãos pobres de Jerusalém, né? Porque, embora houvesse eles adotado aquele costume, mesmo assim, a igreja de Jerusalém crescia muito, tinha ainda muitos irmãos necessitados em Jerusalém. Por isso que Paulo arrecadou aquela oferta, né, dos irmãos de Corinto para levar para Jerusalém, para os irmãos pobres de Jerusalém. Amém, irmão? Por isso, contribuição financeira é assim, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês, né? E há poder no sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Aleluia. Glória a Deus. Vai ser o nome do Senhor Jesus. E mais uma vez, está aqui, ó. Vai ser o nome do Senhor. Pai, esses hipócritas fariseus, esses hipócritas fariseus que vivem aí, curiando as minhas postagens, né? E dizendo, mas quem é esse João? Quem é ele para estar postando essas coisas na internet, né? Está aqui, ó. Para te provar que eu tenho sim, da parte de Deus, do Senhor Jesus Cristo, autoridade, poder, para fazer essas postagens aqui da Bíblia Sagrada em todas as minhas contas da rede social que eu tenho cadastrado, tá certo? Tá aqui, ó. O que vale diante da sociedade, como eu já falei antes, em outro vídeo, é documento, né, amigo? Você vê que você vai dirigindo um carro aí numa BR, se você topa com a PF, né? E ela para o teu carro. E se você não tiver ali o CNH ou seu documento também, para provar, mostrar para a PF quem é você mesmo, que você aprendeu a dirigir mesmo, né? O que é que vai acontecer? A PF vai multar seu carro, ou pode até prender seu carro, né? Te multar, por você estar dirigindo sem documentação. Então você tem essa documentação, a PF não vai lhe multar, não vai prender seu carro, não é isso? Então, documentação que vale, não é isso, gente? Deve ser muito comércio ou qualquer empresa. Se você não tiver documentação, quando vier a fiscalização do governo,
ele vai multar a sua empresa, vai fechar a porta da sua empresa, porque você não registrou, não tem documentação, né? Porque dentro da sociedade é o que vale, minha irmã hipócrita, fica aí colhendo minhas postagens, querendo dizer quem é ele, ou até mesmo diz, quem é ele para estar postando essas coisas na internet? Quem é ele? Está aqui, ó. Deixa eu ler aqui para tu ouvir, né? Vou virar as costas, minha frente aqui para me ler para tu ouvir o que está escrito, né? Olha, certificado de pastor e liderança eclesiástica. Está vendo? Está escrito aqui, ó. É o que está escrito aqui, nessa letra mais de cima, pastor e liderança eclesiástica. Está vendo? Aqui, ó. Certificado. Olha, confirmamos que Rohan de Souza Sá, baixo o nome de Jesus, né? Foi reconhecido como servo aprovado em pastor e liderança eclesiástica por sua dedicação ao chamado, fidelidade ao rebanho e compromisso em guiar a igreja com sabedoria, amor e integridade. Certo? Cargo horário, 180 horas, concluído em 26 de 2 de 2025, né? Foi agora em dezembro, né? Que eu recebi esse certificado, né? Dos irmãos dos obreiros, vai ser o nome de Jesus, né? Depois um teste, um curso que eu fiz, que eles mandaram eu fazer, tá certo? Eles me mandaram o certificado, né? Cadê? Então é isso aqui, a documentação, para me te provar a autoridade que Jesus acabou de me dar agora em dezembro, para que eu continue postando minhas mensagens aqui, baseadas nas verdades das Escrituras Sagradas, nas minhas plataformas digitais, nas minhas contas, nas redes sociais que eu tenho, né? Na conta do Facebook, minha página do Facebook, né? Porque ele está postando no Facebook, já vai para o Instagram direto, para minha conta do Instagram. É associado à minha conta do Facebook, né? Também minha conta, ela é lá do YouTube, né? Meu canal do YouTube, glória a Deus. E também minha conta do X, né? Antigo Twitter, glória a Deus. Está aqui, né? A prova que eu me deu poder e autoridade para fazer essas postagens, falando as verdades das Escrituras Sagradas, né? Amém? Glória a Deus. Está aí uma hipócrita, incrédulo, que só vê pecado, em que faz alguma coisa para o reino de Deus, está sempre mais vezes fazendo alguma coisa para o reino de Deus, né? Faz hipócrita. Vai produzir alguma coisa, vagabundo. A Bíblia diz que o preguiçoso é bom que não coma. Preguiçoso, vai trabalhar, vai produzir alguma coisa para o reino de Deus. É, glória a Deus. Jesus, o teu sangue tem poder, Jesus. Há poder no teu sangue, Senhor. Amém.